Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2015, válvula de esfera 3 vias. Galera, nessa videoaula eu vou falar sobre o comando de detalhe ou detail, que é exatamente esse camarada aqui em cima. Bom, a gente vai utilizar esse conceito para um detalhe muito pequeno que existe aí na sua estrutura, pode ser montagem ou nessa própria peça, nesse caso o corpo da válvula, que representando na vista padrão ou na vista de corte, as dimensões ficam muito apertadas e você não consegue ver esse detalhamento. Então, o item de detail, ele vem para auxiliar, para ampliar essa sua estrutura, ok? Em uma região. A aplicação dele é simples, na verdade a gente tem que tomar somente o cuidado de qual vista que você vai estar detalhando, ou seja, qual é o elemento que você vai utilizar e qual é a referência, como que você vai representar esse detalhe quebrado ou liso, né, ou homogêneo, enfim, vocês já vão entender o que eu vou falar. Bom, para começar então a explicação, habilitem o comando aqui de detail ou detalhe, ok? Ele vai te perguntar qual é a vista que está esse detalhamento. Eu vou fazer um detalhe básico aqui para esse arredondamento e depois vou fazer um detalhe para esse elemento de corte. Clicando aqui na vista em qualquer posição, ele vai trazer uma janela chamada Detail View, ou seja, vista de detalhe, aonde ele traz o identificador. Como eu já usei esse arquivo, ele começou com a letra C. No de vocês, com certeza, ele vai começar com a letra A. A escala de ampliação, eu vou utilizar as referentes à norma BNT, que seria 1 para 1, 1 para 2, 1 para 5 ou 1 para 10. Você pode aumentar esses fatores na escala de 10. Eu vou colocar aqui a proporção de 2 para 1. Você pode digitar colocando 2 pontos ou barra, que ele já vai entender. Porém, como essa escala vai ser projetada no nome do detalhe, é mais recomendável colocar os 2 pontos 1. Ok? Você ainda pode escolher o estilo, ou seja, o Hidden Line, que é aquela projeção de linha tracejada, somente as linhas visíveis, ele vai remover as linhas tracejadas, preenchido com Shaded ou não preenchido. Nesse caso, eu vou colocar somente aqui, remover as linhas tracejadas. O Fence Shape seria a forma que você está puxando esse detalhe. Você pode colocar de uma forma cilíndrica, ou seja, circular, um círculo em volta da sua estrutura, ou retangular. Normalmente eu utilizo o circular porque é meio padrão utilizar dessa maneira, ok? Agora, o item de Cutout Shape seria como ele vai colocar. Eu tenho aqui o Jagged, que seria o quebrado ou com pontas e arestas, né? Ou o item de Smooth, que seria como se fosse homogêneo, né? Eu prefiro trabalhar com essa opção, até mesmo porque aqui no Brasil a norma não comenta essa relação aqui de quebra, ok? A BNT não tem essa especificação. Dentro aqui da opção de homogênea, o Smooth, eu tenho aqui Display Full Detail Boundary, ou seja, colocar esse círculo em todo o contorno do detalhamento. Se você deixar essa opção desmarcada, ele só vai colocar o círculo aonde a peça está aplicada. Eu vou deixar desabilitado pela primeira opção e no outro detalhe aqui da vista de corte A, eu vou deixar habilitado. Pronto, não preciso confirmar com OK, eu tenho que vir antes aqui na peça, ó, dar um zoom na região. Reparem que eu ainda não habilitei nada aqui para finalizar o comando. Eu vou clicar mais ou menos no centro desse raio e eu vou puxar o mouse. Eu simplesmente dei um clique. Se você puxar o mouse para a esquerda, a letra A, ou seja, o nome desse detalhe, ele é orientado. Definir uma posição, clico. Reparem que automaticamente na ponta do meu mouse, ó, ele começa a trazer aquele recorte, aquele detalhe do raio. Se você achar que ficou muito pequeno, você pode vir aqui na sua escala e alterar, por exemplo, 1 para 1. Quando você volta, ele diminui. Eu vou aumentar aqui agora 5 para 1. Olha, já ficou bem maior e bem mais fácil de entender. Quando você define a posição, eu vou colocar logo abaixo aqui da peça, ele já cria o seu detalhe e automaticamente eu consigo representar aquela sua estrutura que teria o raio. Bom, qual que é o problema aqui? Primeiro que as representações de detalhe são fechadas, né? Eu posso voltar e editar essa minha estrutura, por exemplo, editar aqui pelo View. Na verdade, ele não vai possibilitar você colocar aquela linha, né? Mesmo você dando um duplo clique, ele volta para a janela de visualização, que você pode somente mudar a escala, ou você deletar e refazer.
Reparem que a representação do detalhe também não está conforme a BNT, porque a representação ABNT ela não tem essas setas indicativas com a letra A aqui na frente, sim somente o círculo e a letra A para fora dele. Então, para ficar conforme o padrão ABNT, eu vou vir novamente no Manager, Style Editor, ou seja, editar o meu estilo. Reparem que nessas últimas 6 aulas que eu estou postando, a gente está trabalhando muito com configuração, ajuste de elementos para ficar conforme a BNT. Bom, e aonde que eu vou configurar então a minha vista de detalhamento? Dentro aqui do View Annotation eu vou encontrar aquela informação que nós havíamos ajustado em relação ao elemento de corte, onde nós colocamos em relação ao padrão ISO. Beleza? Aqui em cima eu tenho as 3 opções, o primeiro é o corte ou seção, depois eu encontro a vista auxiliar e por último eu encontro o meu detail, que seria o detalhamento. Nessa representação eu vou encontrar o primeiro que é o ANSI e na sequência eu vou encontrar a representação ISO. Clico nessa informação de ISO, automaticamente essa estrutura já está corrigida. Também na parte inferior tem a parte de Terminator, que seria a parte de terminação dessa sua seta ou a ponta, voltando naquele detalhe que a BNT só permite uma seta preta fechada e pintada ou a opção de uma seta aberta sem a pintura. Em casos específicos você pode até utilizar o oblíquo, mas não é regra. A regra seria seta preta fechada e pintada e o item aqui aberto. Bom, em relação às dimensões, eu também não vou entrar no aspecto dimensional, porque eu não vou representar mais nenhum elemento aqui, e sim um círculo fechado. Clico no Done, salvo essa minha alteração e automaticamente esse meu detalhe é representado com um círculo fechado. Bom, eu vou deletar esse meu detalhe e vou refazer novamente, só que dessa vez eu vou fazer pelo item de Jagged, que é aquele item quebrado. Então eu vou habilitar Detail, selecionar a vista, aqui no caso a vista frontal, círculo, na verdade circular, elemento aqui de Jagged, que é o quebrado, ok? O nome da vista eu vou pôr A e vou clicar nesse ponto e puxar um círculo. Reparem que o círculo, beleza, ele criou aqui a minha parte de seleção. Dou um clique, vou trazer aqui para baixo, a escala eu vou alterar 5:1 e dou um clique. Pronto. Reparem que o contorno da peça não veio uniforme, ele veio todo serrilhado, todo quebrado. Por um lado fica até esteticamente interessante de enxergar, porém não é muito usual, tomem cuidado com essa forma. Beleza? Outra coisa que está me chamando a atenção é que a representação, a linha de detalhe aqui está como linha de centro. Vamos alterar essa minha função. Então, para ajustar, o que você pode fazer? Clicar com o botão direito em cima dessa sua estrutura, ok? Selecionar o Edit View Annotation Style e vocês não vão configurar a aba específica de detalhamento, e sim o layer do detalhamento. Aqui em cima, opção de Layers. E dentro da opção de Layers tem aqui, Detail Boundary. Seleciono essa informação, ele já vai selecionar aqui a minha estrutura e ele vai estar como Double Dash Chain. Eu posso clicar em cima dele, renomear e tirar essa informação do ANSI, não é mais o que eu preciso. E eu vou por aqui, ABNT, estou renomeando essa minha estrutura. Para não ficar fora de padrão, vamos pôr entre parênteses, tá? Para não criar nenhum estresse em relação a como está apresentado. Óbvio que eu vou voltar aqui do Detail Boundary e eu vou tirar essa minha forma de Double Dash. Eu vou colocar como contínuo, uma linha contínua simplesmente. Se você quiser alterar a sua cor, deixando num tom de azul marinho, para não confundir com a peça, pode até ser necessário, mas reparem que a espessura dela está um pouco acima, né? Só que isso pode ser feito na distinção de pena, ou seja, no meu Line Weight. Bom, coloquei no contínuo, clico no Done, salva a edição. Ele já ajustou aqui nessa minha vista que eu estou trabalhando e reparem que agora sim eu tenho algo mais próximo conforme a BNT. Novamente eu vou deletar esse meu detalhe, vou clicar aqui no OK e vou voltar no comando para executar algo definitivo. Habilito o comando Detail, clico aqui na vista frontal, seleciono o meu item circular, só que dessa vez eu vou selecionar a opção sem a quebra. Dessa vez eu vou habilitar o Display Full, ok? Eu vou deixar o círculo completo. Vou colocar a identificação como a letra A e a escala eu vou colocar 5:1. Vou clicar mais ou menos no centro desse raio, puxar uma informação de detalhe e posicionar a letra A mais ou menos aqui na esquerda. Vou puxar para baixo dessa peça e dar um clique.
Pronto. Fiz um detalhe, coloquei a letra A e automaticamente ele já definiu essa minha relação, essa minha estrutura como um elemento de detalhe. Eu vou repetir novamente agora nessa vista de corte, Detail, clico aqui nessa vista, seleciono corte B, escala 5:1, elemento circular fechado com o elemento de full boundary. Clico mais ou menos no recorte, puxo abrindo aqui a letra B para baixo, ou seja, na inferior direita. Jogo aqui próximo ao detalhe A, numa posição coerente, e defino a posição. Bom, nesse caso no B não foi muito plausível, né? Porque primeiro que não veio alinhado, está um pouquinho abaixo, e o nome do detalhe está dentro da peça. Eu posso ajustar aqui para cima, ok? Bom, professor, o círculo está menor e o círculo está maior. Você pode voltar aqui na relação de fillet e clicar no próprio círculo e redimensionar. Automaticamente ele muda aqui a sua estrutura no detalhe, ou seja, nesse seu elemento inferior. Ó. Eu vou fazer aqui na mesma vista, ó, vou aumentar o círculo aqui embaixo também foi aumentado. Só que o detalhe ali, ó, ele não ajustou a posição, tá? Tomem só esse pequeno cuidado. Posso também vir aqui no detalhe B, ó, aumentar essa minha estrutura, ok? Que ele já vai ajustar automaticamente aqui no meu recorte. Bom, aqui vai ser um detalhe visual, você pode ajustar o seu elemento e também colocar aqui um texto mais alinhado. Posso trazer aqui as referências, né, de linha de centro, colocar aqui nessa opção e na opção de raio aqui sem problema nenhum. Bom, é um comando simples, um comando que vai ajudar bastante aí no seu dia a dia e com certeza vai facilitar na interpretação, ok? E na execução dessa peça. Galera, recados dessa videoaula. Para quem gostou, clica aí no gostei, curta, compartilha, divulguem para os seus amigos, para mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente o Autodesk Inventor e que eu continue postando videoaula diariamente. Galera, quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!